de impacto para estar fazendo essas peças neste local. Agradecer também ao pastor que confiou esse espaço, esse pequeno momento para que a gente estivesse aqui. E agradecer, acima de tudo, a Deus, porque tudo vem dele, por ele e para ele. Nada do que nós fazemos aqui é em vão. E você não está aqui nessa noite em vão. Jesus, ele te chamou e ele te trouxe para este lugar para que você pudesse ouvir essa mensagem. Você hoje poderia estar em diversos lugares, fazendo diversas outras coisas, mas você escolheu a melhor parte, que é estar na presença de Deus. Amém? O nome dessa peça é Não Toque. Não toque. Um princípio de obediência. Estava escrito na placa, como vocês observaram, que não era para tocar. Que não era para ser, para você não ser curioso e bulir naquilo que não era devido. Mas você vai estar perguntando: o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com este culto? O que é que isso tem a ver com a minha vida com Deus? Aí você pode estar pensando: isso não tem nada a ver com uma peça boba dessa. Mas se você pegar a essência da peça, se você prestou atenção, eu sei que aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que seguem Jesus, eles têm a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo discerne todas as coisas, entende tudo, porque o Espírito Santo de Deus revela. Se eu não estivesse aqui e não precisasse fazer mais nada, só as peças e as coreografias foram apresentadas aqui, os louvores já seriam suficientes, porque Deus ministrou aqui nessa noite. Mas como eu fui convidado, eu vou deixar um pequeno entendimento do que foi essa peça. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 14, versos 12, que há caminhos que para o homem são caminhos de vida, mas na verdade são caminhos de morte. Aí você vai estar perguntando: caminhos de vida e caminhos de morte, o que é isso? Às vezes a gente pensa que a gente está andando por uma vereda que Deus está se agradando. Não estou falando de pessoas que ainda não conhecem a Deus. Estou falando de pessoas que já conhecem a Deus, que já têm um discernimento da palavra, que têm a palavra em suas casas, mas que mesmo assim continuam andando por caminhos errados. Às vezes, é até triste falar, mas às vezes nós estamos afastados de Deus, desviados do caminho do Senhor, dentro da casa de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, nos alegramos, pulamos, dançamos, mas não temos mais a presença de Deus em nossas vidas. E é a presença de Deus em nossas vidas que nos faz permanecer fiéis a Deus, que nos faz permanecer firmes na palavra de Deus. Lá no livro de Juízes, existia um jovem, como toda a maioria daqui são jovens, de 0 a 100 anos na presença do Senhor são jovens, independente da sua idade. E lá existia um jovem chamado Sansão. Todos conhecem a história de Sansão, um cara forte, bonito, cara de guerra, descia aos locais e brigava e matava os inimigos. Mas Sansão, ele deixou a soberba entrar no coração dele de tal maneira que ele esqueceu de que a força que ele tinha não provinha dele. A força que ele tinha provinha de Deus. Porque Sansão, desde o seu nascimento, a sua mãe era estéril, e desde o seu nascimento ela consagrou a Deus aquela criança. E Deus fez um voto de aliança com aquela mulher, dizendo que Sansão seria um libertador de Israel, destruiria os inimigos, e ele seria nazireu de Deus. Nazireu, o nazireado era uma lei que tinha no livro de Levíticos, que aquela criança consagrada a Deus, ela não pode beber, ela não pode tocar em nada que seja do mundo, ela não pode se prostituir, ela não pode adulterar, ela não pode mentir, ela não pode fazer várias outras coisas. Ela tem que estar exclusivamente a serviço e à vontade de Deus. Ela deve estar exclusivamente no centro da vontade de Deus. Mas Sansão se esqueceu disso quando ele cresceu. E Sansão, ele fez isso. Deus falou para ele que ele não podia tocar em coisas mortas. Sansão foi, tocou em coisas mortas, se alimentou daquilo que estava morto. Deus falou para Sansão: Sansão, você não pode se prostituir. Sansão, por ser bonito e forte, ele se prostituía. Mesmo assim, Deus, por misericórdia e graça, Deus tolerava os pecados de Sansão. E às vezes a gente olha: mas o que é que essa história tem a ver comigo? Sansão já faz tanto tempo, já morreu. Mas o que é que isso tem a ver comigo? Às vezes nós sabemos de
Deus, que não devemos nos prostituir, que nós não devemos sair da presença de Deus, que nós devemos ter uma intimidade com Deus, devemos ter um compromisso sincero e verdadeiro com Deus. Não simplesmente um compromisso de vir à igreja ao domingo ou ao sábado. Muitas pessoas acham que ser cristão é simplesmente isso: pegar uma Bíblia, colocar debaixo dos braços, vir à igreja no sábado, no domingo, cantar 2 horinhas, 5 louvores, esperar 1h30 sentado no banco, dízimo, oferta, apresentação, a palavra, e aí sai daqui. Enquanto ela está aqui, ela glorifica a Deus, ela dá aleluias, ela bate palmas, ela diz que é cristã, ela abraça o irmão, dá a paz do Senhor, cumprimenta o irmão, diz: poxa, irmão, que saudade eu estava sentindo de você, isso, a sua presença me alegra. Mas quando ela sai da igreja, parece que aquela unção também não saiu com ela, que a unção ficou na igreja, que a presença de Deus ficou entre as 4 paredes. E Deus, Ele não habita entre as 4 paredes. Deus, Ele escolheu a mim e a você e a cada um de nós para ser o tabernáculo dEle, para ser o local da morada de Deus. Você sabe o que é isso? Deus, Ele olhar para a gente, mesmo cheio de falhas e de pecados, de transgressões, e Ele olhar para a gente com um olhar de amor, porque a palavra de Deus fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus foi manifesto com a morte de Jesus na cruz. E Deus olha para a gente e Ele fala: eu quero morar em você, eu vou morar em você. E aí você olha: mas Deus, eu estou cheio de pecados, de falhas, mas como é que o Senhor vai morar em mim? Aí Ele fala: olha, não se preocupe, por amor de mim mesmo, sou eu que apago as suas transgressões. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Porque Paulo, ele fala o seguinte: olha, a salvação, ela não vem do homem, ela não vem das suas obras, para que o homem não se glorie. Mas se o homem tivesse de se gloriar em algo, se glorie em Cristo, porque dele procede a salvação. Irmãos, por mais errado que você esteja, por piores caminhos que você esteja, Deus, Ele ainda continua olhando para você com um olhar de amor. Deus, Ele olha para você, e aí, mas só que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E a palavra de Deus, ela é bem sincera, e na atualidade nós vemos que cada pessoa, ela trabalha com um salário. Nós temos que trabalhar para receber aquilo que nós vamos nos alimentar. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Aquele que trabalha para o pecado, aquele que vive em pecado, aquele que não se arrepende dos seus pecados, ele está trilhando um caminho de morte, achando que é um caminho de vida. Mas você pode perguntar: como é que eu estou trilhando um caminho de morte para a minha vida? Aí você examine a si mesmo. Paulo também fala: olhe para dentro do seu coração e veja o que você fez durante essa semana, que você tem certeza que desagradou a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara também. Ela fala que o Espírito Santo de Deus, ele nos revela as coisas. E antes de nós fazermos qualquer coisa, Deus, ele ministra em nós a vontade dele. Porque está escrito em Amós que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E nós somos servos e profetas de Deus. A partir do momento que você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, você diz a Ele que você vai entregar a sua vida, você está fazendo um voto para toda a eternidade. Às vezes a gente não presta atenção no que a gente está falando e a gente vem pela emoção. Eu sou novo na fé, irmãos, mas no dia que eu aceitei a Jesus, eu falei: Jesus, eu vou te servir pro resto da minha vida. Eu vou entregar a minha vida para sempre, independente do que venha acontecer. Se não for para eu seguir adiante, se for para me afastar ou me desviar, que o Senhor nem deixe eu entrar na tua presença. Porque a palavra de Deus fala que seria melhor que a gente nem conhecesse do que conhecer e abandonar a fé, abandonar os mandamentos de Deus. Irmãos, isso se resume nessa peça. Vamos dizer que aquele jovem era o Sansão representado na peça. E aí Sansão, ele viu Deus mandando ele não mexer e não desobedecer aquelas ordens, porque Deus, ele espera da gente obediência. A primeira coisa que Deus, ele espera da gente é obediência. E isso Deus determinou e Deus estipulou desde o Gênesis. O primeiro mandamento de Deus foi: olha, aqui estão mantimentos para você, para Adão, para Eva, para os seus descendentes, e vocês podem comer de tudo,
podem usufruir de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerá. Deus não deixou dúvida. Deus não é Deus de confusão e Deus de dúvida. Deus não é Deus de palavra falada de verdade, de confirmação. E ele falou: no dia que vocês comerem, certamente morrerás. O homem ali estava direcionado por Deus para viver eternamente na presença de Deus. E Deus, ele anseia por isso. É por isso que Jesus Cristo voltou, veio à terra, para que morresse na cruz, para que trouxesse novamente a gente a vida eterna. E essa vida eterna nós receberemos no dia da grande vinda do Senhor Jesus. Quantos estão esperando a vinda de Jesus aqui nesta noite? Agora, pergunte para o seu irmão: você está preparado para o dia da vinda de Jesus? Você está preparado mesmo? Porque, irmãos, se você, que é o dono, entre aspas, da sua própria vida, você não tem certeza da sua salvação, como é que você vai querer levar a salvação a outras pessoas? Como é que você vai querer mostrar para outras pessoas o caminho de Deus? Se você que anda na presença de Deus, está na casa do Senhor, não tem a certeza que vai ser salvo. A palavra de Deus, ela fala que a gente tem que crer, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem para que venham a existir. E é isso. E sem fé é impossível agradar a Deus. E Sansão, no momento da caminhada dele, a fé dele se esmoreceu, a fé dele se afastou de Deus. Sansão botou a fé dele, o pensamento dele direcionado na sua própria força, na sua vontade. E ele começou a brincar. Ele tocou no pecado, e aí ele tocou, ele viu, e ele disse: isso daqui não serve não, besteira. Para que eu vou ficar seguindo esses mandamentos, seguindo esses compromissos com Deus? Não serve de nada. E tirou. E aí ele pega primeiro no pecado. Aí ele peca. E é assim que a gente faz. A gente peca uma vez. E aí a gente não se arrepende. E aí a gente peca de novo. Aí a gente segura com mais força. E aí isso está sendo bom, está sendo agradável. A gente está brincando com o pecado. Mas chega um momento das nossas vidas que a gente toma um susto. A gente tenta soltar o pecado. A gente tenta largar o pecado 1, 2, 3 vezes e a gente não consegue largar. Porque um abismo chama o outro abismo. E a palavra de Deus é verdadeira, irmãos. Tudo que Deus falou, Ele cumpre. E Ele zela pela sua palavra. Ele zela por tudo aquilo que Ele já escreveu, por tudo aquilo que Ele já determinou, por tudo aquilo que Ele já ministrou na sua vida, na minha vida e na vida de todos os que estão aqui. E nós vivemos assim, brincando com o pecado. Mas chega um momento que a gente quer sair do pecado pelas nossas próprias forças. E a gente se balança, e a gente vai para um lado, vai para o outro, a gente corre, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, a gente gesticula. Às vezes a gente quer jogar a nossa culpa, o nosso pecado no irmão. A gente quer dizer que foi o irmão que fez a gente errar, que foi o irmão que fez a gente pecar. Aí às vezes a gente quer jogar em outra pessoa e diz que foi a dificuldade, que foi o problema, que foi a tribulação que veio e você não conseguiu resistir. A palavra de Deus, ela fala que nenhuma tribulação vem sobre nós sem que nós sejamos capazes de suportá-la. E a própria palavra de Deus fala que quando Deus, Ele deixa com que a gente passe por uma prova, Ele mesmo dá o escape. Só que às vezes a gente quer o escape no nosso tempo, a gente quer o escape nas nossas circunstâncias, a gente quer o escape da nossa maneira, sem se humilhar na presença de Deus, sem se arrepender dos pecados, sem verdadeiramente converter o seu coração a Cristo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o homem maligno nos seus caminhos e o ímpio se converta ao Senhor, porque Ele é misericordioso e se compadecerá dele. Isaías 55, 6, 7. Então, olha o que Deus ele fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Estamos aqui, estamos buscando, isso é bom. Mas você pode buscar muito mais ainda, não só na igreja, você pode buscar na sua casa, no seu trabalho. A todo instante você tem que estar ligado com Deus, para que você possa estar firme e resistir às lutas ciladas de Satanás. E aí, buscar o Senhor quando se pode achar, invocar vai dizer o quê? Que você fala: olha, eu não consigo
por mim mesmo eu não sou capaz, mas Deus, eu entrego nas tuas mãos. Deus, eu entrego os meus problemas nas tuas mãos. Eu entrego a minha família, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu lar, eu entrego o meu casamento, eu entrego as minhas finanças. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente vai entregar tudo nas mãos dele. Tem um hino antigo que fala: tudo entregarei, tudo entregarei. Então temos que entregar tudo. Não é simplesmente 2 horas do nosso dia para entregar a Deus. Devemos entregar as 24 horas que temos. Devemos acordar já glorificando a Deus pelo fato de termos tido a oportunidade de levantar. Devemos glorificar a Deus pelo fato de ainda termos alimento. Se não tiver alimento, devemos dar graças a Deus pelo fato de estarmos vivos. Porque se você passa por uma dificuldade, é porque Deus está te preparando para que você venha receber uma bênção tal, uma bênção dobrada pelo que você está passando. Porque a provação, ela serve para nos aproximar de Deus, ela serve para nos purificar dos nossos pecados, ela serve para que a gente venha conhecer que é Deus que opera em nós, por nós e para nós, para que a glória de Deus venha ser manifesta em nossas vidas, para que outras pessoas vejam: poxa, aquela irmã da igreja lá, o marido dela está saindo de casa, mas mesmo assim ela continua fiel com Deus, ela continua indo para a igreja. Poxa, aquele irmão lá está trabalhando, está lutando, mas poxa, o salário dele não está dando. E mesmo assim ele não abandona Deus, o salário dele ele tira o dízimo, ele separa. E ele vai lá na casa do Senhor e ele louva a Deus. Ele está na casa de Deus lá e ele está na casa dele glorificando a Deus. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim e de você. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Então, aí nós tentamos sair do pecado pelas nossas próprias forças. É isso, gesticulamos, nos esforçamos e balançamos. E às vezes isso pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E nós não conseguimos nos afastar do pecado. O que acontece? Satanás ele aproveita a brecha que nós damos e ele vem falar nos nossos ouvidos: olha, você não merece mais estar na casa de Deus, não. Deus não está te ouvindo. Olha, você está errando demais. Deus ele não está mais agradando, não está se agradando com você. Deus ele vai te excluir. Deus ele não olha mais para você. Não deixe que essas palavras venham entrar no seu coração. Deus ele ama a gente mais do que uma mãe. Ele ama a gente mais do que uma mãe, porque ainda que uma mãe se esquecesse do filho que mama, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A palavra de Deus é bem clara. Porque o teu nome e o meu nome, o nome de cada um está gravado nas mãos dele. Sabe como foi que Deus gravou os nossos nomes na mão dele? Foram com os pregos da cruz. Foi com os pregos da cruz que os nossos nomes foram gravados na mão de Deus. Porque toda vez que Deus, ele olha para mim, ele olha para você, ele vai ver lá na lista dele, nas mãos dele lá. Porque a palavra de Deus fala que Deus sustenta o universo com a palma de suas mãos. Deus ele sustenta o universo. Nós somos tão limitados que nós só conhecemos no máximo 10 planetas, algumas galáxias, mas Deus sustenta todo o universo, todas as galáxias, e ele sustenta na palma das mãos. E quando ele olha lá, ele vê lá escrito lá: meu nome e o seu nome, nos furos dos pregos. E ele fala assim: olha, eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Então eu já comprei a dívida que era sua. Eu já comprei o problema que era seu. Basta tão somente você confiar em mim, entrega os seus problemas para mim. Deixa eu resolver os teus problemas. Jesus ele fala isso para a gente: deixa eu resolver os teus problemas. Deixa eu direcionar a sua vida. Deixa eu te guiar pelas minhas veredas, pelas veredas de tranquilidade. Porque é isso que Deus espera da gente. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério o que a gente passa. E às vezes nós estamos aqui na casa de Deus, mas nós estamos vivendo em pecado. E nós não queremos nos afastar do pecado, irmãos. Será que no dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai olhar para mim, Ele vai olhar para você? E será que Ele vai ver uma noiva santa e irrepreensível? Estamos vamos dizer, na modalidade do pega nada. Ficar com 3 meninas, pega nada, rapaz, é normal. Ficar com 3 meninos, pega nada, todo mundo faz isso. Chegar no nosso trabalho e mentir para o nosso chefe para poder ganhar uma dispensa, que nada, é só uma mentirinha, porque pegar uma dispensa, eu quero ficar em casa hoje, porque o meu chefe é muito chato. Pega nada, mas não vai ter problema não. Chegar em nossa casa, a bolsa de nossa mãe está lá, mas a gente
é nossa mãe, aí está lá, tem um dinheiro, você está precisando do dinheiro, sua mãe está em casa, você pega, depois não fala, não avisa, sua mãe está desesperada procurando aquele dinheiro porque tinha que pagar outra pessoa. E aí depois que você fala, depois que já aconteceu tudo, que sua mãe já ficou angustiada, e você fala, poxa mãe, eu peguei. Aí não pede desculpa, não se arrepende e fica por isso mesmo. Pega nada. Muitos cristãos hoje estão vivendo assim, pega nada. A teoria não pega nada. E isso está entristecendo bastante o coração de Deus. Porque nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Davi ele falava, Senhor, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Jesus ele falou, Senhor, santifica-os na verdade, na tua palavra, na verdade. Se a palavra de Deus é verdade e Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em quem nós vamos ser santificados? Em Jesus, é lógico. Como nós vamos ser santificados em Jesus? Aprendendo de Jesus, vivendo com Jesus, vivendo para Jesus. É isso que nós devemos fazer. Não vivendo para uma placa de uma igreja. Temos que respeitar o ministério cristão. Não vivendo simplesmente para o nosso pastor. Temos que respeitar as nossas lideranças. Mas o nosso foco, o nosso objetivo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou deixar algumas mensagens bastante importantes para que a gente venha entender a grandeza do amor de Deus, a vontade de Deus para a gente. Não vou me estender, eu falo demais, às vezes eu acabo prejudicando algumas outras pessoas por causa disso. A palavra de Deus ela fala no livro de Oséias da seguinte forma, capítulo 6: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Olha o que Deus ele fala, vinde. Deus ele está sempre nos convidando, vinde, tornemos para o nosso Deus. Vamos voltar à essência do primeiro amor. Vamos voltar a buscar a Deus como a gente buscava antes. Vamos ter vontade de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é o pão que nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra que sai da boca do Senhor é essa palavra. É ela que nos sustenta. Você não sai de casa sem tomar café, sem comer um pão. E se você sair, quando você chega no seu trabalho, você procura logo fazer um lanche. Por que você sai de casa sem ler a palavra de Deus? Quando chega no seu trabalho, você não lê? E aí você vai seguindo durante o dia, e você não para nem um instante para poder buscar a Deus. Então, irmãos, eu agradeço a Deus a oportunidade, espero que vocês tenham entendido a mensagem. E vou deixar só 2 versículos para acabar. 2 versículos, 2 passagens. Está lá em Tiago, capítulo 4, diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glória a Deus. E lá em 1 Pedro, Pedro agora ele nos diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Amém. Então é isso, irmãos. Se vivemos, devemos viver para Cristo. E se tiver de morrer, que viemos a morrer por causa da causa de Cristo. Não por causa de besteiras, mas por causa de Jesus. Ele tem que ser o foco da sua vida. Ele tem que ser o seu tudo. Nós só daremos valor a Jesus
E a palavra de Deus, quando nós não tivermos mais nada e nós lembrarmos que Jesus é o nosso tudo. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem glorificar a Deus com as palmas e louvá-lo e engrandecê-lo, exaltando, dizendo que só Ele é digno e merecedor de toda a honra, de todo louvor e toda exaltação. Amém? Muito obrigado pela oportunidade e que os irmãos fiquem firmes na palavra de Deus, fiquem firmes na presença de Deus. Glória a Deus.